Quando você pensa em uma escola, quando você pensa em uma igreja, quando você pensa numa repartição pública. Portanto, quando você pensa na escola, na igreja, numa repartição pública, na família, você pensa em instituição. E é sobre isso a aula de hoje, o significado de instituição. Pensa aí. Canal Pensa aí, mais uma aula para você. Tema da aula de hoje, o que é instituição. Aí no destaque a imagem da Prefeitura da Câmara Municipal de Juiz de Fora, cidade mineira. Conceito: uma instituição é um conjunto duradouro de ideias sobre como atingir metas reconhecidamente importantes na sociedade. A maioria das sociedades conta com algumas formas de instituições de tipo familiar, religioso, econômico e político que definem a essência de seu sistema de vida. Instituições diferem entre si por tratarem de funções sociais diferentes. A família, por exemplo, tem por finalidade trazer filhos ao mundo e criá-los, protegê-los e socializá-los. As instituições políticas, em contraste, destinam-se a gerar, organizar e aplicar o poder coletivo com vistas a atingir metas tais como manter a ordem e a estabilidade social. Aí mais um exemplo que representa a ideia da instituição enquanto família, lembrando que é importante estabelecer uma distinção entre instituições e suas manifestações concretas, famílias individuais de famílias como instituição, por exemplo, ou o governo e o Estado. E as famílias, nesse caso, são influenciadas pela maneira como a sociedade as define enquanto instituição. Mais um exemplo também de instituição política aí, Planalto Central, Brasília e seus poderes aí espalhados, né? De maneira análoga, o Estado ele é uma instituição que fornece o esquema como o governo deve ser exercido, embora cada grupo de ocupantes de cargos que constituem um governo específico possa seguir em graus diferentes suas diretrizes. Então, quando pensamos em instituições, pensamos em aspectos da vida social relacionados a questões políticas, religiosas e até familiares. Há uma ordem, a organização, há uma hierarquia, né? Há funções repartidas entre os membros de acordo com o que é aquela instituição. Também é importante dizer que, tal como a maioria dos aspectos da vida social, instituições são experimentadas como externas aos indivíduos que delas participam, mas também são moldadas e mudadas por essa própria participação. Resumo: então, uma instituição é toda forma ou estrutura social estabelecida, constituída, sedimentada na sociedade e com caráter normativo, ou seja, ela define regras, normas e exerce formas de controle social. Exemplo: o Estado, a igreja, a escola, a família, o trabalho assalariado, a propriedade privada. Em qualquer uma dessas instituições se aplicam as regras acima, como controle, como normas. As instituições são formadas então para atender às necessidades sociais, servem também de instrumento de regulação e controle das relações sociais e das atividades dos membros da sociedade em que estão inseridas. Para isso dispõe de um poder normativo e coercitivo, aceito pela maioria da população dessa sociedade. Na questão do poder normativo, então, são as regras, são as leis estabelecidas, e o coercitivo são aqueles que de alguma maneira te colocam uma imposição para seguir aquilo que é tecnicamente aceito, né, louvado aí pela sociedade, aceito como que é certo. Também aí no canal Pensei tem uma aula sobre o que é coerção, interessante para você entender um pouco mais essa aula. Instituições sociais. Como complemento de estudo, o filme Extraordinário. Aí tem a questão da instituição escola, tem a questão da família, né? As ações, uma das ações que envolve o filme, dentre outras. Mas é muito importante. Esse filme traz bons conceitos sobre o tema instituição. E o livro clássico, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, de Engels.
E aí, três bases fundamentais, três pilares dessa nossa sociedade moderna, né? A família, a propriedade privada e o Estado. Uma leitura assim fantástica para se compreender aí toda essa organização jurídica, essa estrutura institucional pela qual vivemos atualmente. Ficamos por aqui, canal Pensa Essa foi mais uma aula para você.